Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB e hoje nós iremos continuar o nosso assunto de geometria analítica. Na aula anterior, nós entendemos o que é a ideia do plano cartesiano, os pontos, as coordenadas, etc. Só que eu disse para vocês o seguinte: a geometria analítica ela é a fusão daquilo que nós conhecemos da álgebra, das equações, com a geometria plana. Na aula anterior, a gente viu aquilo que tem a ver com a geometria. Hoje a gente vai ver aquilo que tem a ver com a álgebra, que são as equações. Olha, tem 6 APs e 12 moradores nesse prédio. Se X for igual ao número de APs com televisões e Y igual ao número de pessoas trabalhando, quantas TVs a gente pode roubar? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês 3 tipos de gráfico. Agora aqui estão 3 tipos de gráfico e eu vou mostrar 3 diferenças muito importantes aqui. Então vocês estão vendo que tem os pontos, agora eu vou fazer ligações entre esses pontos e vou citar algumas características aqui. Esse primeiro caso aqui, que eu irei botar aqui na bola, é o caso mais simples que nós temos. Colocando isso algebricamente, a gente tem o que nós chamamos de equação geral da reta. E o que seria essa equação da reta? Ela significa isso aqui. Essa daqui é a famosa equação geral da reta. Puta que pariu. Agora complicou o caralho aí. Agora deu caralho mesmo, viu? Não sei mais de porra nenhuma, que desgraça de A, X, que bagunça do cacete é essa daqui. Vamos com calma, porque a gente tem tempo para a gente entender cada termo desse daqui. Então bora lá. Vamos entender o conceito. Vocês se lembram da primeira aula? Isso aqui é conceito de primeira aula. Quando nós temos um termo incógnita com algum outro, a gente tem um coeficiente. E o coeficiente é um termo que multiplica com outro. Levando em conta, vamos lá, vamos usar a cabeça. Levando em conta que eu mostrei para vocês o plano cartesiano, o que era x e o que era y para o plano cartesiano, então a gente diz que esse A está sendo multiplicado dentro desse eixo x. O B é multiplicado no eixo y. Mas e agora e o C, hein, cara? Ih, rapaz, o C é algo que tá ali no meio, tal. É o que essa porra? Vamos por partes agora. A primeira ideia é essa, que é o que? O A ele tá ligado com o X e o B tá ligado com o Y. E isso tem uma razão dentro do eixo das abscissas e das ordenadas. E no caso, agora vai ficar interessante. E no caso em que esse A aqui, ele for zero. No caso em que esse A é zero, significa que não tem nada passando no eixo do X. Seria esse caso aqui, ó. Ou seja, não tem nada passando pelo X. Nada, 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 nada. E agora no caso contrário, aonde esse B aqui ele é igual a zero. Seguindo a lógica, se vocês entenderam o que eu estou dizendo, é o que está descrito nesse segundo aqui, ó. Nesse segundo caso aqui, ó. Esse daqui é o caso aonde essa reta não passa pelo eixo Y, porque o referente ao Y, que é esse BY, é zero, ou seja, não passa pelo eixo Y. E por último, a gente tem o C. O C ele está relacionado com o ponto de origem, esse C aqui. Então fechamos aqui o raciocínio da ideia geral de uma equação, a equação geral da reta. O que significa cada parte dela. Vamos a um último caso aqui. Esse último caso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque ele tem vários pontos, não é apenas um ponto só. Ele tem vários pontos. E esses vários pontos podem ser transformados em um chamado sistema de equações. Então pode ter várias equações iguaizinhas àquela dali em cada ponto desse daqui, que é um outro caso também. Ok, beleza. Conhecemos a equação geral da reta e conhecemos um pouco também de como é que acontece o sistema de equações, que vai ser falado no futuro. Vamos falar agora sobre um caso muito importante, que é o caso da equação reduzida. É que você é tão baixinho. A equação reduzida da reta. Quando ela acontece? Ela só pode acontecer
quando o B não é zero, porque o B é o eixo Y. E quando a gente faz a equação reduzida da reta, a gente isola o Y. Como é que a gente vai isolar algo que é zero, caceta? Então esse é o primeiro ponto. Só pode existir equação reduzida da reta quando o B não é zero. Agora a gente pode conhecer a famosa equação reduzida. Agora que ficou, agora deu caralho. O outro já tava difícil pra porra, que já tinha A, B, o caralho a 4. Agora que desgraça é isso aqui? Y com mx, de onde é que tirou esse m aqui? De onde é que veio essa porra desse m e esse n aqui? A equação reduzida da reta, ela quer ver outra coisa. Cada um tem o seu propósito. A equação geral da reta, a gente quer olhar outra coisa. Aqui, muitas vezes, a gente quer ver a inclinação de uma reta. Então, é mais importante a equação reduzida da reta do que a outra. E é isso que a gente vai entender aqui. Cada parte disso daqui tem um significado. O m, nós conhecemos ele como coeficiente angular. Esse é o papel do nosso querido m. Ele é conhecido como coeficiente angular. E ele é, na realidade, mascaradamente, ele é a diferença do A sobre o B. O A dividido pelo B, ele é o coeficiente angular. Lembre-se lá que eu falei para vocês. O AX com o BY, ou seja, a diferença que existe de A para o B é o coeficiente angular. Agora a gente vai conhecer o N. Vamos lá, vamos conhecer o N. O N, ele é o nosso coeficiente linear. Tá aí mais um representante aqui. Mas o que ele significa? Ele é a diferença que existe do C para o A. Menos C dividido por A, que é a diferença de C do A, nós temos o coeficiente linear. Então vocês estão vendo lá que o C ele tem esse papel e o coeficiente linear ele mostra a origem. Vamos para os exemplos agora, para ficar mais fácil visualizar isso aqui. Vamos supor que eu tenha aqui, tá aqui, uma clássica equação reduzida. O que a gente vai achar? Primeiro, mais 5, caso o coeficiente linear. Esse coeficiente linear, ele está dizendo que está cortando aqui no 5. Existe um corte, por exemplo, se aqui for 5, por exemplo, está dizendo que existe um corte aqui. É isso que significa essa parte linear. Agora, a parte angular fala sobre a inclinação dessa reta. No caso, essa reta está se inclinando quanto? Essa reta aqui está se inclinando 5 vezes o x, o valor de x. Então essa é a ideia básica da equação reduzida da reta. Quanto maior o valor desse m, mais inclinada a reta vai estar. E o que está escrito aqui? Está escrito que o y, o valor de y, ele é igual a 5 vezes o x cravado no 5, mais o 5 de origem. Eu acho que deu para ter uma ideia, uma noção geral das duas. Fechamos a ideia principal de equação geral da reta e equação reduzida da reta. Existem duas que são importantes, duas equações também que são importantes você conhecer, pelo menos a noção delas, que são as coordenadas polares e as coordenadas paramétricas. Vai ser coisa rápida isso aqui. Vamos lá. A geometria analítica, como vocês viram dentro da geometria plana, nem sempre a gente fica em polígonos, cara. Muitas vezes a gente precisa descrever círculos ou curvas. E como é que a gente vai fazer essa desgraça se a gente só tem polígonos para resolver as coisas? É aí que entra as equações polares. São as equações das curvas. Aí no caso, em vez de a gente ter, por exemplo, o x e o y de pontos retangulares, a gente já começa a falar sobre ângulos. Ou seja, as equações polares são relações que existem entre um ângulo dentro da geometria analítica, dentro de um plano cartesiano, e um ponto. Ou seja, ao invés da gente fazer as equações algébricas como a gente realmente sabe fazer, a gente vai usar equações, muitas vezes equações trigonométricas. A gente vai para tentar entender um ângulo, a relação que existe de um ângulo para um ponto. Ah, rapaz, mas isso daí não vai cair em física, não é impossível. Vai,
Sim, porque isso aqui é a base do movimento circular. Todos os movimentos circulares, eles vão se basear em coordenadas polares. E vamos para a última agora também. Vamos botar aqui a última agora, que eu já falei das equações polares. Agora eu vou falar para vocês sobre as equações de parâmetros. Eu não vou falar muito abrangentemente sobre as equações paramétricas, porque elas dependem da ideia de função, que eu ainda não falei para vocês. Eu acho melhor eu deixar para depois. Vou falar primeiro de funções, aí depois eu vou falar o que são as equações paramétricas. Mas elas têm a ver com funções dentro de equações e dentro da geometria analítica. Que é se lembra daquilo que a gente falou, ax, by? Em vez de ser ax e by, a gente coloca como função. A em função de tal coisa, B em função de tal coisa, que no caso seria T. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Vamos falar primeiro sobre funções. Aí quando tiver noções de funções, a gente vai falar um pouquinho sobre as equações paramétricas. E com isso, a gente fecha o que vocês precisam saber sobre geometria analítica. Isso aqui é o básico do básico do básico de geometria analítica. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sistemas lineares, que também são extremamente importantes para a gente finalmente falar de funções e eu poder falar sobre o que são as equações paramétricas. Então, até a próxima, galera. Valeu!